Vamos agora iniciar a resolução de alguns exemplos que vai ilustrar para a gente a utilização das leis de Faraday, né? Então, a gente tem aqui esse primeiro exemplo que ele diz para a gente: a reação eletrolítica de deposição do cobre a partir de uma solução de sulfato de cobre, representada pela equação química a seguir, determine a massa de cobre que pode ser depositada se a solução for eletrolizada por uma corrente de 33,8 mA durante 90 minutos, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, né, é transformar de miliampere para ampere. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter que 1 ampere, ele equivale a 10 a terceira miliampere. Se ele disse que a corrente que ele forneceu foi de 33,8 miliampere, isso daqui vai estar para X. X vai ser igual a 33,8 vezes 10 a terceira ampere. E aí, agora eu preciso calcular a carga. Por quê? Porque a carga é que está relacionada lá com a constante de Faraday, né? E aí, eu sei que Q é igual a I vezes T, onde I ele me deu ali, né? Que é 33,8 vezes 10 a terceira ampere, vezes o tempo. Lembrando que o tempo é dado em segundos, ó. Então, aqui, ele me deu 90 minutos, mas aí eu sei que 1 minuto, ele tem 60 segundos. Então 60 minutos, 5.400 segundos. Então, isso daqui vai ser igual a 5.400 segundos, tá? Realizando esse cálculo aqui, eu sei que a carga, quando eu passo essa corrente durante esse tempo, ela vai ser igual a 182,52 coulomb. E aí, agora, eu sei o quê? Eu sei pela constante de Faraday, né? Relembrando lá que ele relaciona que 1 mol de elétrons, ele vai corresponder a uma carga de 96.485 coulombs. Isso daqui é arredondando, tá? Lembrando que isso daqui é a constante de Faraday, que ele determina a carga produzida por cada 1 mol de elétron. Se eu tenho 182,52 coulomb, isso daqui vai estar para realizando esse cálculo, eu vou achar que isso daqui equivale a 1,89 vezes 10 a menos 3 mol de elétron. Aí, pela minha relação, olha só o que eu vejo. Para a produção de 1 mol de cobre, eu preciso de 2 mols de elétron. Então, essa é a relação que eu tenho, ó. Para a produção, lembrando que eu vou fazer essa relação, por quê? Porque ele quer que eu ache, ó, a massa de cobre. Então, eu vou relacionar aqui, ó, 1 mol de cobre. Como que eu tenho essa informação? Pela relação. Para formar 1 mol de cobre, eu preciso de 2 mol de elétron. E aí, quantos mols de elétron eu achei, ó? 1,89 vezes 10 a menos 3 mol de elétron,
Isso daqui vai ser igual a 9,46 vezes 10 a menos 4 mol de cobre, tá? E aí, acabou? Não, ó, achei a quantidade de mols de cobre, só que ele tá me perguntando o quê? Ele tá me perguntando a quantidade de massa. E aí, agora, como é que eu relaciono massa com mol? A partir da massa molar. Nesse problema aqui ele não me deu, mas se eu olhar pela tabela periódica, eu vou ver que 1 mol de cobre, ele corresponde a 63,5 gramas, né? Se eu tenho 9,46 resolvendo aqui essa equação, eu vou achar 6 vezes 10 a menos 2 gramas de cobre, tá? Então, significa o quê? O que que significa esse resultado que eu encontrei? Significa que ao passar uma corrente de 33,8 mA por 90 minutos, eu vou conseguir depositar uma massa de 6 vezes 10 a menos 2 gramas de cobre. Vamos aqui resolver mais um exemplo, tá? Nesse exemplo aqui, ele diz para mim o seguinte. Ele diz: a reação eletrolítica de obtenção de hidrogênio a partir de solução ácida, representada pela equação química, e aí ele já me dá aqui a equação. Determine o tempo necessário para que 1,5 litros de hidrogênios nas CNTP, ou seja, nas condições normais de pressão e temperatura, seja produzido por uma corrente de eletrólise de 250 mA. Então, gente, aqui ele já me deu, ele determina o tempo, né? Então, agora eu vou fazer de trás para frente aqui. Ele já me deu quanto que foi produzido. Ele disse que foi produzido, ele quer saber o tempo necessário para produzir 1,5 litros de hidrogênio. Então, ó, para gás, sempre 1 mol de cada gás, ele vai produzir nas condições normais de pressão e temperatura 22,71 litros de gás, tá? Como aqui ele me deu 1,5 litros, eu tenho que isso daqui vai estar para X. Aí eu vou achar o quê? A quantidade de mols de hidrogênio que é produzida aqui, levando em consideração esse volume que ele me deu. Resolvendo isso daqui, eu vou ter que 6,6 vezes 10 a menos 2, o quê? Mol de H2. Aí, se eu verificar a proporção estequiométrica, eu vou ver que para cada mol de H2 produzidos, eu vou precisar o quê? De 2 elétrons, né? Então, eu tenho que, para 2 mols de elétron da reação, eu vou conseguir produzir 1 mol de H2. Como eu tenho ali que eu achei anteriormente, resolvendo isso daqui, eu vou ter que y é igual a 1,32 vezes 10 a menos 1. O quê? Mol de elétron. Aí, agora eu tenho a quantidade de mol de elétron. A quantidade de mol de elétron eu posso relacionar com quem? Eu posso relacionar com a constante de Faraday, porque
Pela constante de Faraday, eu sei que a cada 1 mol de elétron eu consigo produzir uma carga de 96.485 coulomb. E aí, como ele disse que eu tenho, a partir daquele volume dado, 1,32, então meu Z vai ser igual a 12.000, resolvendo isso daí, 0,71 coulomb, tá? Aí, ó, agora ele quer que eu ache o tempo. Qual é a relação que eu tenho tempo? Q igual a I vezes T. Isolando T, né, que ele quer que eu ache, isso daqui vai ser igual a Q sobre I. E aí, Q eu tenho ali, que foi quanto eu achei, sobre I. E aí, o valor de I, ele me deu bem aqui, ó, 250 miliamperes. Só que eu sei que aqui eu tenho que transformar ele para ampere, né? Então, eu sei que 1 ampere equivale a 10 a terceira miliampere. Se eu tenho 250 miliamperes, que foi o que ele me deu, eu tenho que isso daqui vai ser igual a 25 vezes 10 a menos 2 ampere. Então, e aí eu tenho que tudo isso vai ser dividido por quê? 25 vezes 10 a menos 2. Resolvendo isso daí, eu vou achar 50.982,84 segundos. Aí, ok, né? Ele me deu aqui já em segundos, mas aí se eu quiser transformar aqui, para saber em 1 minuto, 1 minuto tem 60 segundos, 50.982,84 segundos. Isso aí significa o quê, então? Que eu vou precisar de um tempo de 849,7 minutos para produzir 1,5 litros de hidrogênio, aplicando uma corrente de 250 miliamperes, tá? Então, isso é bem importante, a gente conseguir saber interpretar o que o resultado quer me dizer. E aí, aqui vamos resolver um terceiro exemplo. Esse terceiro exemplo, ele diz para mim o seguinte, ele diz, para a deposição eletrolítica de 11,2 gramas de um metal, então ele quer depositar, através da eletrólise, 11,2 gramas do metal, cuja massa molar é de 112 gramas por mol. E para isso foi necessário uma carga de 19.300 coulomb. Determine o número de oxidação do metal. Então, ó, aqui ele já me deu a massa molar, tá? Então, a massa molar, ela tá relacionada o quê? Com 1 mol, tá vendo aqui, ó? Então, o que a massa molar tá me dizendo? Que em 1 mol desse metal, que eu não sei qual é, ele não me disse, eu tenho 112 gramas, tá? Como ele disse que ele produziu desse metal 11,2 gramas, eu tenho que isso daqui vai estar para X. E aí, X vai ser o quê? Igual a 0,1 mol de quem? Desse metal, que eu não sei quem é esse metal, certo? Aí, se eu tenho mol de metal, eu preciso saber também a quantidade de mols de elétron que esse metal precisa para fornecer determinada carga, né? E aí, como que eu consigo descobrir isso? Através da relação da constante de Faraday, que é o quê? Ele diz que 1 mol de elétron, ele tem 96.000
96.400, vamos arredondar aqui mais esse valor, 96.500 coulomb. E aí, qual é a carga que eu tenho? Olha, ele me deu aqui 19.300. Resolvendo essa equação, eu tenho que 0,2 mol de elétron. Então, olha só, para produzir 0,1 mol desse metal, ele precisa de 0,2 mol de elétron. Então, ó, 0,1 mol do metal, vou chamar de M, porque eu não sei quem é, está para 0,2 mol de elétron. Então, 1 mol, né? Porque aí eu preciso saber quanto é 1 mol desse metal. Ele vai estar para M, que eu vou chamar aqui, que é o meu metal, tá? M vai ser igual a 2 mol de elétron. Então, o que significa aqui? Que para neutralizar esse metal, ele vai precisar de 2 elétrons. Então, eu tenho que a carga desse metal é uma carga mais 2, tá? O número de oxidação desse metal, ele vai ser mais 2. E aí, a gente finaliza aqui a resolução de exemplos, né, de constante de Faraday. Não é difícil, requer bastante treino,